Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês é, se inscreverem no canal, compartilharem, é, ativarem o sininho, darem o joia, fizerem tudo que precisa fazer aí para o canal se desenvolver, beleza? Porque isso aqui é um projeto para levar o conhecimento de história para todo mundo, não só para os meus alunos de aulas presenciais, mas para todo mundo que tiver interesse. Um pouquinho que eu puder contribuir, já vou estar fazendo aí uma grande ajuda para todo mundo, beleza? Vamos falar hoje sobre o iluminismo, beleza? Iluminismo que é um movimento cultural, filosófico que atingiu o mundo todo principalmente a partir do século XVIII, beleza? A partir do século XVIII. Surgiu na Europa, né? E tem como base principal, é, o uso da razão, a defesa de liberdade, né? O combate ao absolutismo, o combate às ideias medievais, né? Aquelas ideias de monopólio da cultura feito pela Igreja Católica durante a Idade Medieval e tal. Então, as principais características são essas, né? Lembrando que o iluminismo ele bebe diretamente da fonte, né? Ou seja, ele é inspirado, ele é motivado pelas ideias lá do Renascimento, lá das ideias do Renascimento, principalmente o humanismo, né? O humanismo que vai servir de base aí para o iluminismo, beleza? Então, o iluminismo é um movimento filosófico, cultural que surgiu aí no século XVII na Europa e vai se desenvolver durante o século XVIII e vai, né, tomar o mundo todo. Nós somos fruto do iluminismo, né? O Brasil ele é fruto das ideias iluministas, certo? A nossa organização política, social, ela é baseada nas ideias iluministas, tranquilo? Bom, vamos lá. Então eles tinham o uso da razão como principal característica. A principal característica era a racionalidade, né? O racionalismo, ou seja, o uso da razão para explicar as coisas do mundo, beleza? O uso da razão. Através do uso da razão, os iluministas, os filósofos iluministas acreditavam que através do uso da razão, o ser humano ia alcançar o progresso, o desenvolvimento, certo? Essa ideia de progresso e desenvolvimento, ela passou a ser bastante criticada ou entrou em dúvida a partir do século, no final do século XIX, né? Com as ideias do socialismo científico e tal, começaram a questionar um pouco essa questão do que é realmente progresso, do que é realmente desenvolvimento. Será que existe uma sociedade ou uma civilização mais ou menos desenvolvida? Ou os desenvolvimentos são diferentes, né? Esse era um questionamento. Mas os iluministas acreditavam que através do uso da razão, o ser humano ia alcançar o desenvolvimento. Beleza? Eles faziam uma grande crítica à Igreja Católica, né? Não a igreja como si, não a igreja como fé, como religião, mas no monopólio, principalmente mais no monopólio cultural que eles tinham, certo? No monopólio cultural e o apoio que eles davam aos regimes monárquicos absolutistas. O absolutismo, por sua vez, que era uma coisa que os iluministas criticavam bastante, porque o iluminismo ele defendia a liberdade e esse modelo político absolutista ele era tudo menos liberdade, né, cara? Então o absolutismo era uma ditadura do rei, era um regime onde o rei tinha poder absoluto, poder total. Então isso era totalmente contrário à liberdade. E os iluministas defendiam a liberdade. Eles defendiam que o homem, o sujeito, o homem era um sujeito político, um cidadão que deveria estar integrado nas decisões, estava participante das decisões, né, da sociedade, da política, aquela coisa toda. Foi uma das primeiras ideias modernas que pensaram no cidadão como
um integrante ativo da política e das decisões de governo, das decisões do Estado, beleza? Buscava igualdade, né? Igualdade entre as pessoas, principalmente igualdade jurídica, igualdade das leis, igualdade de leis iguais para todos, beleza? Isso era uma coisa que os iluministas buscavam, beleza? Liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de expressão de uma forma geral, né? A principal ideia da liberdade não era só a liberdade individual de ir e vir, mas a liberdade de poder expressar-se, a liberdade de poder falar, ter suas ideias, suas opiniões, a liberdade de poder ter sua religião, qual ela que você quisesse, não é? Então essa era um dos princípios do iluminismo, essa liberdade, beleza? E uma coisa muito interessante é a separação entre Estado e Igreja. Para os iluministas, a Igreja não podia fazer parte do Estado como integrante ali das decisões. O Estado não poderia basear as suas decisões em preceitos religiosos, certo? Por quê? Porque a liberdade deveria existir liberdade de religião, liberdade de expressão. Então o que acontece? Se o Estado defende uma determinada religião, uma determinada crença, ele acaba obrigando as pessoas a seguirem aquela crença. Beleza? Tranquilo? Bom, e quem eram esses filósofos iluministas? Quem eram esses caras que tiveram essas ideias? Cara, eles não nasceram no mesmo ano, não eram do mesmo grupo, eles eram pessoas de épocas diferentes às vezes, né? Quando um começou a ter as ideias, a fazer sucesso com seus livros, com suas ideias, outros já tinham morrido, outros não tinham nascido, então eles não eram um grupo de determinada época específica, não, foram várias pessoas em várias épocas, mas sobretudo eles viveram durante o século XVIII, beleza? A maior parte deles é no século XVIII. Mas olha só, alguns sim, né, chegaram a ser contemporâneos, alguns viveram juntos, assim, na mesma época, alguns se conheceram e tudo mais, só que, né, por ser uma quantidade grande de filósofos, eles viveram aí em épocas diferentes, tá ok? Bom, a gente pode citar vários deles aqui, a gente pode citar, por exemplo, o primeiro, considerado o primeirão de todos, né, o famoso René Descartes, né? Aquele cara que era matemático e ele acabou inventando também uma coisa que vocês, se não aprenderam, vão aprender ainda, que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano, aquele negócio lá de mais, menos, aquela cruzinha lá, x, y, plano cartesiano. Foi esse camarada que inventou esse bagulho aí, velho, né? O plano cartesiano. E ele era um filósofo iluminista, beleza? Ele acreditava no uso da ciência, da razão, beleza? Porque ele é considerado um dos primeiros iluministas, ele é um cara que começou a acreditar que a razão, a ciência, poderia explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos da sociedade, né? Não só uma explicação religiosa, ou uma crença em algo sobrenatural, alguma coisa assim, né? René Descartes e os iluministas que vieram depois dele acreditavam que a ciência e a razão poderia muito bem explicar os fenômenos naturais, os fenômenos da sociedade também, né? E a vida dos homens, beleza? Outro camarada muito importante foi um cidadão chamado John Locke. John Locke, velho, ele era defensor do liberalismo político, as pessoas tinham que ter liberdade política, e era um cara que defendia o direito à propriedade, velho, direito à propriedade e à propriedade privada, beleza? Isso, o direito à propriedade privada, agradava bastante a burguesia, que é uma classe social que vai se apropriar dessas ideias iluministas, que vai gostar dessas ideias iluministas, beleza? Bom, outro cara era o Voltaire. O Voltaire, velho, ele defendia também o liberalismo político e olha só, ele falava o seguinte, que a pessoa tem que ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, beleza? E ele dizia, olha só como as ideias eram, né? Todo mundo tinha ideia, algumas pessoas tinham ideias diferentes entre os próprios iluministas.
O Voltaire, ele pensava o seguinte, que as pessoas não tinham que ter liberdade extrema, não, né? Não era todo mundo que poderia votar, por exemplo. Olha que cara louco, velho. Ele falava o seguinte, que a participação nas decisões deveria ser dada àqueles que tinham mais condições de decidir, né? Ou seja, os ricos, beleza? Voltaire, ele pensava assim, tranquilo? Pensava na liberdade política, na liberdade religiosa, na liberdade de expressão, mas que essa liberdade deveria ser um pouco contida, né? Para que só os iguais participassem. Olha que coisa perigosa isso, velho. Só os iguais. E quem eram os iguais para ele, hein? Pois é. Pois é. Aí tinha um outro cara também chamado Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu era um cara legalzão. Ele bolou uma ideia bem top, velho. Uma ideia que existe até hoje. Que é a ideia de dividir o poder. Sabe o poder dos reis absolutistas que mandavam em tudo? O Barão de Montesquieu teve a ideia de dividir esse poder em 3 partes, velho. 1, 2, 3, 3 partes. É. E quais seriam essas partes? Os 3 poderes que a gente tem hoje. Poder legislativo, executivo e judiciário. Beleza? Os 3 poderes. O legislativo vai fazer as leis. O executivo vai executar as leis, vai fazer que aquelas leis cheguem à população, né? E o judiciário vai julgar aqueles que não praticaram, que não fizeram dentro da lei, que praticaram atos fora da lei, beleza? Então nós temos quem faz a lei, quem executa a lei e quem julga se você não praticou dentro da lei, beleza? Então, legislativo, executivo e judiciário são os 3 poderes propostos pelo Barão de Montesquieu, iluminista, né? Lá do século XVIII. E essas ideias estão aí na nossa sociedade até hoje. Beleza? Um outro camarada bastante interessante também é um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, velho, cara, ele defendia liberdade política, liberdade religiosa, só que lembra do John Locke, que defendia a propriedade privada? O Rousseau era iluminista também, né, de outra época, não da época do Locke, e ele defendia o seguinte, que a origem de toda a desigualdade do mundo era a propriedade privada, meu irmão. Ele era contra a propriedade privada. Ele era contra aquela ideia de as pessoas terem, isso é meu, aquilo não é meu e tal. Era contra essa ideia. Porque, para o Rousseau, a propriedade privada era a origem, né, das desigualdades. Aí nós temos um outro cara também chamado Adam Smith. O Adam Smith, velho, ele era um economista. E o rei da Inglaterra chamou ele e falou o seguinte: Ô Adam Smith, chega aí, meu camarada, eu quero saber qual é a origem da riqueza? Como é que o meu país vai ficar rico, velho? Eu quero ficar rico, quero que meu país fique rico. Como é que eu vou fazer isso? E aí ele estudou e pensou, velho, como que será? De onde vem a riqueza? Será que vem no meteoro? Será que vem só da Mega Sena? De onde vem a riqueza, velho? Aí ele descobriu que a riqueza vem da onde, velho? Do trabalho, maluco, do trabalho. Ele descobriu que para ser rico, o cara tem que trabalhar, velho. Olha só que descoberta fenomenal, cara, né? Ele descobriu que a origem de toda a riqueza é o trabalho. E aí ele bolou uma coisa chamada liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma coisa que a gente conhece hoje em dia como capitalismo, velho. Que defende propriedade privada, livre mercado, ou seja, o governo não pode interferir no mercado, não pode interferir na economia. Se eu tenho uma bala, comprei essa bala por 5 centavos e quero vender ela por 10 reais, eu posso fazer isso, velho. O Estado não pode interferir, né? O Estado não pode chegar e falar assim, você pagou 5 centavos essa bala, você tem que vender por 10 centavos. Não pode fazer isso. O Estado tem que deixar a sociedade e a economia livre, liberalismo, beleza? Então o Adam Smith bolou isso aí. Não intervenção do Estado na economia, chama isso, beleza? O Adam Smith bolou também que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, beleza? Foi um iluminista, né, um economista do iluminismo que fundou o que a gente chama de liberalismo econômico. Aí nós temos 2 carinha, né? O D'Alembert e o Diderot. D'Alembert e Diderot eram uma dupla, né? Não era Batman e Robin, mas era uma dupla, né? Eles bolaram o seguinte,
que as pessoas deveriam ter acesso ao conhecimento, que as pessoas deveriam saber tudo sobre tudo no mundo. E eles bolaram uma coisa chamada enciclopédia, que eram vários volumes de livros, né? Vários livros que reuniam todo o conhecimento possível naquela época. Tudo que eles, né? Roda, estava lá escrito, era tipo um dicionário. Roda é isso, serve para isso, né? Livro é isso, serve para isso. Um dicionário que você lesse e você, né, descobriu o sentido, não só o que era a palavra, mas o que ela significava, aonde você poderia empregar aquela palavra, aquele objeto, né? É a enciclopédia. Na minha época, faz um tempinho, aí a gente estudava por enciclopédia. A professora mandava fazer um trabalho, vai fazer um trabalho sobre isso, a fotossíntese. Aonde que a gente ia? Ia numa biblioteca ou na casa de um parente rico, porque era caro pra caramba o negócio, ia lá fazer pesquisa na enciclopédia. Aí pesquisava lá, fotossíntese. Aí, fotossíntese é isso, velho. Beleza, aí você pegava. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o cara vai na internet, tá lá o Google, né? O Google que é muito mais do que uma enciclopédia, beleza? Tranquilo? Então, esses são os principais iluministas. Tem vários outros iluministas que a gente poderia falar, mas daí a gente ia ter um vídeo aí de 45 minutos, beleza? Então os caras defendiam isso, né? O uso da razão, da ciência, né? A razão vai levar o ser humano ao progresso, a liberdade em todos os sentidos, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política, né? O empirismo, que é a ciência, né, velho? O empirismo é a ciência, beleza? Então é isso aí, beleza? Dá para fazer algumas atividades aí que eu passei para os meus alunos presenciais e para aqueles que não são meus alunos, beleza, você gosta de aprender um pouquinho mais, não tudo, mas dá uma boa síntese do que é o que foi o iluminismo, beleza? É isso aí, compartilha e tudo mais aí que tem que fazer no YouTube, beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau.